tarde, amigos aqui do canal. Vamos começar mais um vídeo indo aqui pela Avenida Margarida, ao lado do Jardim Botânico, direção à Nova Cidade. Aqui estamos na Zona Leste, em direção à Zona Norte da cidade de Manaus. Mais um dia de chuva, parou de chover. Vamos fazer uma visita ali numa fábrica, aproveitando colocar mais um vídeo aqui no canal. E amigos, como vocês têm acompanhado aí, a dinâmica agora é fazer bobinas, sacos e sacolas, ou seja, embalagem. Porém, continuando o acompanhamento na fabricação de grãos, polímero, plástico para nossa produção. Estamos acompanhando aí essa produção. Aparas da nossa produção de bobinas e das sacoleiras, como das formas de solda. Essa semana foi uma semana de produção de grãos coloridos. Semana passada foi no grão de cor ou de tom canela, né? Que não tem a cor canela. É um tom que é o famoso canela, que foi criado aí com os produtores, que é um grão que sai nesse tom. E vamos ali fazer uma visita num parceiro que está desenvolvendo essa produção para nós. É um dos parceiros, aliás, que fica aqui na Nova Cidade. A dinâmica continua a mesma, procurando melhorar o processo. O pessoal continua produzindo um grão de aparas que vem pós-indústria. E aí tá saindo um grão de média, na produção de sacolas para esse perfil que estamos produzindo agora. Precisamos de grãos de baixa. Como fabrica-se várias OPs durante a semana, então nós precisamos aí um grão de baixa, um grão de média, um pouco de alta, um pouco do linear. E daí os operadores é que desenvolve a blenda ou a mistura, como queiram falar, para fazer a determinada bobina que dá especificações na OP. É lá que está o comando do qual bobina precisa produzir.
Hoje de manhã já estive numa fábrica ali no Ouro Verde, aonde estamos acompanhando a produção lá do Stretch. Mas não foi possível, porque o parceiro lá teve problemas e não deu para coletar os grãos conforme o combinado, justamente para a gente desenvolver ali a blenda com outro material que dá um pouco de alta. Como a maioria, ou quem está interagindo aí com a produção de bobinas, começa aí a ter uma dinâmica na negociação, fábricas e fornecedores de aparas filme já começam a querer a um preço maior, e toda a conversa é devido à guerra que está acontecendo bem longe daqui, graças a Deus. E estamos indo aqui, pessoal, pela Nova Cidade. Aqui é uma espécie de centro comercial. Ainda não é totalmente um centro comercial, mas caminha para isso. Daqui a pouco já não tem mais residência por aqui, somente comércios, lojas, assistência técnica e outros. E hoje, sábado, dia de nós lançarmos mais aí o vídeo no canal. E como estava falando, começa a onerar o preço das aparas, na sequência os grãos, o quilo da bobina, o quilo da embalagem. Se for por milheiro, também não é diferente, porque não tem outra forma. Se mexe na matéria-prima, o produto acabado vai acompanhar esses aumentos. É complicado, mas é o que temos no momento para desenvolver, para trabalhar. Você que é amigo do canal, se trabalha nessa modalidade, diga para nós como é que está aí a sua região. Se for no Brasil, você seguidor que não é do Brasil, diga para nós como é que está aí no seu país, na sua região. Continua os preços dos polímeros iguais, ou esse conflito aí dessa guerra está mexendo com a sua produção? Por aqui, o master ou pigmento, como queiram falar,
já aumentou bastante. O dessecante mais que duplicou o preço. E não sabemos que hora vai começar a baixar. Mas precisa baixar a qualquer momento para poder equilibrar mais as vendas. E vamos por aqui. Vamos dar um time no vídeo, só enquanto nós fazemos uma visita aqui no parceiro. E depois vamos seguir com o vídeo. Já já vamos estar de volta. Vamos dar um time aqui. E vamos lá. Dando continuidade aqui no nosso vídeo. Aqui pelo conjunto Nova Cidade. Visitando ali o parceiro. Estão aglutinando aparas, filmes e fazendo grãos coloridos. Nós estamos com a dificuldade de conseguir grãos de baixa. Então tem alguns parceiros que diz: meu grão é de baixa. Do pensamento dele, ou do pequeno teste que ele fez ali. Sabe aquele teste bruto que muitos faz? Pega o grão e dá uma mordidinha pra aí já fala: meu material é de baixa. Mas na realidade é um de média para baixa, mas não é de baixa. E quando chega na fábrica não tem jeito, precisa fazer uma correção fazendo a mistura certa. E o que mais achei esquisito essa semana foi comprar de um parceiro que já foi produtor de sacolas, saco para lixo, e ele me comentava que não, meu material é só colocar na máquina e mas como não é ele que faz a separação, não é ele que está fazendo o grão, ele é o dono da fábrica. Teve uma parte, ou a metade, não chegou o material de baixa, chegou o material de média. A vantagem é que o material estava limpo, ou seja, estava bem filtrado. Colocaram as telas corretas e o material não apresentou problema como está furando o balão. Para quem conhece o que é a produção de bobinas, sabe que um determinado estágio da máquina é como se fosse um balão. E só para quem acompanha ou para quem sabe o que é a espessura de um filme,
quando ele sai quente, e aí precisa dessa resina recuperada, estar bem limpa, para evitar de estar furando o balão e estar tendo emendas ou falha na bobina. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer aos amigos aqui do canal. Eu tenho lançado aí uns vídeos curtos no YouTube. São visualizações mais altas, né? Devido o vídeo ser menor também. Mas fazemos esse vídeo maior porque aqui dá para explicar mais, interagir mais com vocês em relação ao processo no qual trabalhamos. E olha aí, parou de chover, o sol apareceu e já apareceu quente, né? Isso aí tem um lado bom, tem um lado ruim. É rápido que começa a aquecer, pista molhada, então complicado, começa a ficar abafado, né? E vamos nós aqui pela Avenida Margarita, ainda é assim que se chama essa avenida, que ela passa no meio do bairro Nova Cidade e vai em direção a outras pistas que vai para o Santa Itelvina, Ponta Negra e outros locais. E essa semana foi a semana de ouvir aí alguns parceiros reclamando aí do preço das aparas, como eu já falei antes. Mas um dos problemas maiores nem é o preço, é a qualidade das aparas. Tem pessoas ou empresas ou fábricas que simplesmente querem vender, e essas aparas são armazenadas, são colocadas em big bags de qualquer jeito. E essas pessoas têm que entender que quando se tem aparas para negociar, precisa ter critério. Se você está querendo destinar as suas aparas para recuperação e quer vender as mesmas,
precisa ter critério, precisa armazenar adequado, precisa colocar na embalagem adequado. E muitos vão jogando aí num piso sujo, né? E o volume, quando está um pouco maior, alguém pisa sobre as aparas para compactar, para colocar mais no espaço. Então essas pessoas têm que ver que nessas embalagens tem uma energia estática. Vai pegando sujeira, vai pegando areia. E aí depois quem vai sofrer é quem vai comprar essas embalagens, esses filmes, e vai selecionar, aglutinar e passar numa extrusora para filtrar. Essas pessoas precisam conversar, tomar conhecimento, indo na base do seu cliente que trabalha com essas aparas, selecionando, aglutinando e colocando na sequência na extrusora para fazer os grãos, a resina já preparada para ir para a extrusora. Essas pessoas precisam entender que esse processo de separar, tirando os contaminantes como adesivos, fitas, clipes, pequenos grampos e outros, não é o suficiente. Depois ela passa pelo aglutinador e vai para a extrusora, aonde passa por umas 3, 4 telas de malhas diferentes, de fios diferentes, e são essas telas que vão filtrar o material. Vai filtrar esse plástico aglutinado, depois derretido por temperatura nesses canhões ou canhão de extrusora, e passa nesse filtro, na sequência saindo ali na fieira os espaguetes para ser granulado, conforme aí o operador vai regulando a velocidade do seu granulador para dar o chureado adequado nos polímeros plásticos. Então essas pessoas que juntam essas aparas para negociar, elas precisam tomar conhecimento do destino que essas aparas vão ter, qual é a finalidade. Tem muita gente comandando aí equipe, comandando fábrica, que não faz nem ideia. E se tem ideia, não sabe como realmente funciona o processo. Então tem muitas aparas limpas, que pode se transformar em grãos de primeira qualidade, tornando-se lixo ou causando um custo alto para aqueles parceiros, clientes que vão recuperar, transformando essas aparas em grãos.
para causar o efeito reverso. Essas aparas vão voltar a ser resina recuperadas, que vai para as fábricas para fazer bobinas, na sequência para corte e solda ou para sacoleira, para transformar em saco de lixo, em sacolas para lojas, supermercado, feiras e açougues. Então, pessoal, isso aí é uma cadeia, né? Que chamamos aí de efeito dominó. Aparas bem cuidadas, bem manipuladas, essas aparas vão dar um grão de boa qualidade. O produtor que compra vai conseguir selecionar, fazer um bom trabalho. Então é necessário que as pessoas que geram essas aparas, elas tenham conhecimento da necessidade de estar atento ao manuseio das mesmas. Do contrário, jogam de qualquer jeito no chão, num piso maltrapilho, mal limpo, jogam coisas por cima, pisam por cima, e essas aparas vão cheias de areias, poeira. Isso aí causa uma contaminação séria nessas aparas de filme. E aí pessoas que compram essas aparas, existe uma ilusão de estar pré-aglutinando, lavando, colocando para secar. Com o custo alto que temos de energia no nosso país, não tem resultado positivo esse processo. Você, produtor que entra nessa modalidade, só tem custos. Você vai trabalhar para todo mundo. O resultado é negativo. As aparas que você vai jogar no aglutinador, aglutinar e colocar na máquina para fazer o grão uma vez, você vai estar aqui pré-aglutinando, lavando, colocando para escorrer o excesso da água, colocando no aglutinador para secar. E não venham dizer: ah, mas eu faço isso porque eu não estou pagando a energia. Meu parceiro, não se iludam, porque isso não vai ter resultado positivo. O custo é alto, envolve-se muita gente. Você deixa de pagar a energia, mas vai pagar pessoas para manipular esse processo, ou interagir com esse processo, como queiram falar, e vai ter custo. A grande vantagem é comprar de pessoas, de empresas que tem pessoas com conhecimento do destino das suas aparas filme. Essas pessoas vão determinar que sejam feitos a armazenagem correta. Com isso, você vai estar tendo o melhor valor para venda. Seu cliente vai estar sempre procurando comprar mais de você, porque
vai ter custo e benefício positivo para ambos. E a indústria que vai usar para fazer o produto final e as bobinas, essa tendo um bom processo, uma boa produção, vai estar comprando sempre de você. Pessoas que fazem de qualquer jeito vão sempre ter dificuldade. O que o mercado aceita e dá resultado positivo é produto com qualidade. De nada adianta você produzir uma resina de aparas filmes pós-consumo, seja ele pós-indústria, pós-consumo, feito de aparas mal trabalhadas, mal armazenadas. Então, pessoal, quando se fala de qualidade, isso começa aonde está sendo gerada essas aparas filmes para destinar para os produtores de grãos. Não é só falar de preço, porque se você tem resinas boas, grãos de boa qualidade, é justo que vai agregar valor. Mas o que mais chega na empresa são grãos de má qualidade e o parceiro relatando que as aparas estão caras, que as aparas não consegue com facilidade. As aparas subiram de preço, mas se você tem qualidade na compra, ou seja, a qualidade dessas aparas são boas, então não resta dúvida que você vai ter bons grãos para vender. Mas está sendo comum a gente acompanhar parceiro que comprou lá umas aparas filmes em big bags, e quando começa a retirar essas aparas do big bag é que vai ver a tranqueira que ele comprou ou recebeu para pagar na sequência. E muitas vezes se obriga, mesmo precisando dessas aparas para produzir grãos, ele se obriga a devolver. Por quê? Porque vai ser complicado produzir, tem muita sujeira, o processo vai ser lento, e se o processo é lento, vai ter custo alto. E quando o cidadão compra aparas e devolve, não tem resultado nenhum para ele. Ele devolve, mesmo ficando contrariado com essa devolução, porque ele está precisando de aparas para desenvolver sua produção de grãos, porque as contas chegam dia a dia, dia após dia, é só multiplicando, não é nem somando. E se você deixa de produzir, com certeza vai ter dificuldade para fechar a sua planilha, as contas no final do mês. Acaba ficando valores em abertos a pagar. Pessoal, o comentário é esse, o tema é esse, sobre essas aparas filmes que precisam ser bem armazenadas após ser retirada de embalagens maiores,
que vem aí dos grandes polos fornecedores de peças para as linhas das componentes, são umas das que mais geram aparas de plástico filme. Mas que é comum você chegar numa indústria e tá lá dentro, numa caixa de 40 metros cúbicos, de 32 metros cúbicos, uma parafernália danada. São as aparas misturadas com tudo que é tranqueira. E aí, para quem olha de longe ou tem pouco conhecimento, ou não tá nem aí o destino que essas aparas vão seguir, eles acreditam que são plásticos, limpos. Nem sempre o que está limpo para quem tem pouco conhecimento está limpo para a fábrica, para a máquina que vai transformar em grãos. Não adianta colocar coisa suja na máquina que ela vai responder a verdade. Se tiver suja, você vai trocar mais vezes as telas, parando a máquina, parando o processo, a produção. Se tiver limpa, você produz mais, você troca menos as telas. Com certeza, no final de um turno, no final do dia, vai fechar positivo essa produção, dando resultados. Pessoal, a conversa era essa aí. Muito obrigado por interagir conosco aí, assistindo nossos vídeos. Deixe o seu comentário, compartilhe com amigos e parceiros e vamos nos ver até no próximo vídeo. Um abraço a todos.